Fala turma, professor Daniel aqui com mais um vídeo, mais um episódio do Vai Cair no Banese, beleza? Sempre trazendo aqui conteúdos relevantes para sua prova, tá? Hoje a gente vai ver o que? Vamos lá. Hoje a gente vai ver o conteúdo sobre negociação, tópico 4 do seu edital, lá na parte de atendimento, negociação e vendas, tá? Questão certa na sua prova. Questão certa. Então, assista essa aula, beleza? Assista essa aula que eu vou passar para você tudo o que você precisa saber sobre esse tópico 4 para sua prova, tá? E só com essa aula você já acerta qualquer questão desse tópico, que é negociação distributiva e integrativa, beleza? Fácil, você não pode errar uma questão dessa na sua prova, beleza? E se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, já deixa um like aí nessa aula que vai ser massa, beleza? Então, ó, bora pra aula. Vamos lá. Galera, eu trouxe aqui para vocês, quatro questões, tá? Quatro questõezinhas. Cadê minha caneta? Quatro questõezinhas aqui, ó, para vocês, para a gente fazer junto, tá? Dá uma pausa no vídeo, como sempre, né? Você já sabe o esquema. Dá uma pausa no vídeo, dá uma leitura, faz uma leitura nessas questões antes de responder e vamos lá para o conteúdo. Vamos para o conteúdo para mostrar para vocês isso aqui, tá? Vamos lá. Leu as questões, vamos para o nosso conteúdo agora do que é a negociação distributiva e o que é a negociação integrativa, beleza? O que é a negociação distributiva, o que é a negociação integrativa. Vamos lá, galera, ó. Negociação distributiva, duas características que você tem que saber, tá? Você tem que ir para a prova sabendo essas características. Primeiro, ó, é uma negociação soma zero. Soma zero, ou seja, é uma negociação, ó, ganha, perde. Uma parte ganha, tá? Uma parte vai ganhar na negociação, outra parte vai perder na negociação, ó. O próprio nome já está dizendo, é distributiva, vai distribuir. Tá? Vai distribuir os recursos, tá? Um vai ficar com mais, outro vai ficar com menos. Então, é uma negociação soma zero. Chama de soma zero. Por que soma zero? Não interessa por que soma zero. Tá? Grave isso aqui, soma zero. É o que cai na sua prova. Ganha, perde. Uma parte ganha, outra perde. Isso vai ser o diferencial nas questões, tá? Toda questão que você for responder e você vê que uma parte está ganhando e outra parte está perdendo, é distributiva, tá? Você vai ver que a integrativa é diferente. Vamos lá. Segunda característica que você tem que saber da negociação distributiva, o objetivo. Qual o objetivo da negociação distributiva? É que o negociador tem que convencer a outra parte, ó, a concordar com o seu ponto de vista. Ou seja, você é um negociador. Você tem que convencer a outra parte, quem está negociando com você, né, a concordar com o seu ponto de vista, que vai ser o mais vantajoso para você. Tá? E aí você vai sair ganhando, a outra parte vai sair perdendo. Beleza? Então são duas características dessa negociação distributiva que você tem que levar para sua prova. Tá? As duas principais. No outro slide aqui, que a gente vai ver ainda, tem outro slide, vou colocar algumas outras características que você tem que saber também, beleza? Tranquilo? Vamos lá então. Negociação integrativa, ó, é a negociação ganha-ganha. Ganha-ganha, tá? Veja, a distributiva é ganha-perde, a integrativa é ganha-ganha. Está acontecendo aqui a integração dos recursos de um e do outro, integração. Na distributiva é a distribuição dos recursos, tá? Aqui é a integração dos recursos, então é ganha-ganha. As duas partes ganham aqui, ó. As duas partes ganham, tá? As duas partes ganham, beleza? Outra, objetiva soluções boas para todos.
Na negociação integrativa, o objetivo é soluções boas para todos, tá? E uma terceira característica da negociação integrativa que você tem que saber, se preocupa com o relacionamento atual e futuro, ou seja, longo prazo. Você está fazendo uma negociação integrativa, tá, com o seu fornecedor, alguma coisa desse tipo, e você quer o que com o seu fornecedor? Você quer criar um relacionamento com ele. Com o seu cliente, você quer criar um relacionamento com o seu cliente, né, atual e futuro, ou seja, de longo prazo, para que aquele cliente sempre volte para comprar com você e que aquele fornecedor sempre forneça o seu material, né? Exemplos, né? Estou dando. Beleza? Então, ó, negociação distributiva e integrativa é isso, galera. Grave isso aqui, ó. Grave esse esquema aqui, ó. Distributiva, soma zero, ganha, perde. Objetiva, com que a outra parte concorde com o seu ponto de vista para você sair ganhando. A integrativa é a negociação ganha-ganha. Objetiva soluções boas para todos e se preocupa com relacionamento atual e futuro, ou seja, de longo prazo. Beleza? Na distributiva, o relacionamento é de curto prazo, tá? Na distributiva, o relacionamento aqui, ó, é curto prazo. Curto prazo, tá? É só naquela hora da negociação e acabou. Beleza? Curto prazo, tá? Vamos passar para uma tabelinha agora, a tabelinha que você tem que levar para sua prova, tá? Que resume tudo disso aqui, beleza? Vamos lá, galera, só passo o bizu aqui para vocês, ó, só o que vocês precisam para a prova, tá? Vamos lá. Tá aí uma tabelinha que você tem que levar para sua prova, ó. Características das negociações, ó, da negociação distributiva ou distribuidora, tá? É um outro nome que se dá, distributiva ou distribuidora. E integrativa ou integradora, tá? Não estranhe se vier esses dois nomes na sua prova. Você sabe que é a integrativa e a distributiva, beleza? Então, ó, vamos lá. Quanto aos recursos disponíveis. Na negociação distributiva, a quantidade é fixa, tá? A quantidade é fixa de recursos para ser dividida entre as partes. Beleza? Então, cada parte vai querer mais recursos, mais recursos. Quando uma parte quer mais recursos, a outra vai ter que ficar com menos, porque a quantidade de recursos é fixa. Por isso que é uma negociação ganha-perde, né? Um lado ganha, outro perde. Na negociação integrativa, a quantidade de recursos é variável para ser dividida entre as partes. Ou seja, se você quer mais recursos, os recursos podem ser aumentados para você ter mais e para outra parte ter mais também. Então, é variável, não é fixo. Beleza? Motivações básicas, ou seja, ó, motivações primárias, motivações básicas ou motivações primárias, tá? Aqui na distributiva é eu ganho, você perde. Eu ganho, você perde. A motivação básica é essa, tá? Já na integrativa é eu ganho, você ganha. Motivação básica ou motivação primária, tá? Na distributiva eu ganho, você perde. Na integrativa eu ganho, você ganha, beleza? Por que isso aqui é motivação básica, isso aqui? Porque é o que eu falei para vocês no esquema anterior, né? Ganha, perde, ganha, ganha, tá? Por isso é motivação básica. Como é que cai isso na prova? A questão vai perguntar para você exatamente isso aqui. Na negociação distributiva, uma das características que se relaciona com as motivações básicas é eu ganho, você perde, ou eu ganho, você ganha. Aí ela vai confundir, a questão vai tentar confundir você com interesse básico ou interesse primário, tá? Qual o interesse básico e interesse primário na negociação distributiva? Antagonismo, oposição de relação. Oposição em relação ao outro, né? Porque aqui saiu meio, né? Saiu aqui embaixo, esse é o outro. Antagonismo, né? Oposição em relação ao outro. Oposição por quê? Porque eu quero ganhar. Você também quer ganhar. Mas um vai ganhar, outro vai perder. Então existe essa oposição, antagonismo de ideias, na verdade, né? E na integrativa, o interesse básico é o que? É a convergência, a congruência, coerência com o outro, tá? Eu quero que você ganhe também e você quer que eu ganhe também.
Os dois têm que sair ganhando na integrativa. Por isso que é convergência de interesses, tá? Convergência de interesses. Na distributiva, antagonismo, oposição de interesses. Beleza? E o foco dos relacionamentos? Como eu já falei, negociação curto prazo, integrativa a longo prazo. Beleza? Decore isso aqui, galera. Decore essa tabela e leve para sua prova isso aqui. Tranquilo? Vamos lá, 10 minutos de aula já. Vamos resolver as questões. Bora lá, vamos voltar lá para as questões para a gente resolver. Bora. Primeira questão, ó. Primeira questão. Vamos lá. Considerando-se negociação no contexto organizacional, é correto afirmar que suas motivações primárias, ó, cobrando motivações primárias, abrangem a divisão certa, abrange a divisão de certa quantidade de recursos. Me perdi aqui na questão, bora. Vamos ler de novo. Considerando-se a negociação no contexto organizacional, é correto afirmar que as suas motivações básicas, as suas motivações primárias ou básicas, né? Aqui a gente pode dizer também que é negociação primária ou básicas. Nossa, básicas, tá? Básicas ou motivações básicas, tá? Abrange a divisão de certa quantidade de recursos. Galera, qual daquelas características tem a ver com quantidade de recursos? Qual daquelas características tem a ver com quantidade de recursos? É motivação primária? Não, motivação primária tem a ver com o quê? Que a gente viu na tabelinha. Ganha, ganha, perde, né? Eu ganho, você perde, eu ganho, você ganha. Na distributiva, eu ganho, você perde. Na integrativa, eu ganho, você ganha. Isso que é motivação primária ou básica. Não tem nada a ver com divisão de recursos, né? Divisão de recursos é aquela primeira lá, que é a quantidade de recursos. Recursos disponíveis. Beleza? Então, primeira questão, ó, errado. Tá errada. Viu como é que cai na prova? Galera, questão de prova isso aqui, tá? Não foi questão que eu elaborei, não. Questão de prova, tá? Beleza? Prova de concurso. Vamos lá. Segunda questão. Segunda. A respeito da negociação integrativa e da distributiva, na integrativa, a amplitude de negociação ocorre entre os pontos de resistência das partes envolvidas. Galera, veja, a negociação ela vai ocorrer em pontos de resistência. Veja, se aqui o negociador A e o B, eu só quero vender por 10. Eu só quero vender por 10. Eu só quero vender... Peraí, deixa eu dar um exemplo aqui diferente. Para dar certo aqui, tá? Eu só quero vender... Você só compra até 10, tá? Você só compra se for até 10. Eu pretendo vender, se for mais de 10... você não compra, tá? Então, mais de 10 aqui, ó, não compra. Mais de 10 não compra. O meu mínimo é 5. Vamos lá, o meu mínimo é 5. Menos do que 5, eu não vendo. Menos do que 5, eu não vendo, tá? Isso internamente, né? Eu defino o meu mínimo, 5, e você define o seu máximo. Bom, eu vou pagar no máximo 10. Se ele pedir mais, eu não pago. E a negociação vai ser aqui dentro, ó. A negociação vai ser aqui dentro, tá? Ou seja, vai ser na amplitude. A amplitude de negociação ocorre entre os pontos de resistência das partes. Ou seja, deixa eu botar outra cor aqui, galera, porque aqui ficou muito bagunçado, né? Ou seja, o ponto de resistência de A é aqui e o ponto de resistência de B é aqui, né? Porque a negociação vai ocorrer aqui, ó. Beleza? Daqui para cá não tem e daqui para cá não tem negociação. Percebe que aqui é o ponto de resistência de A e B. Beleza? Como é bagunçado, né? Mas deu para entender, tá? Tranquilo? Então, a questão está certa. A questão está correta. A amplitude da negociação ocorre entre os pontos de resistência das partes envolvidas. Questão certa, tá? Terceiro, vamos lá. Terceira questão. Terceira questão.
Caso hipotético, suponha que uma entidade integrante da administração indireta estadual, após sofrer contingenciamento das dotações orçamentárias previstas para o exercício, necessite proceder a um programa agressivo de redução de despesas, incluindo a descontinuidade de algumas ações e projetos. Instalou-se, então, um conflito entre os gestores dos referidos projetos, cada qual sustentando a maior importância das relações sob seu comando e resistindo à indicação de projetos a serem suprimidos. O responsável pela tomada de decisão lidou com o conflito instalado a partir de uma negociação distributiva. Agora vamos lá, assertiva. A atitude do responsável pela tomada de decisão se afigura pertinente em face da impossibilidade de expansão dos recursos disputados, que deverão ser distribuídos entre os demandantes, havendo lados perdedores e lados ganhadores. E aí, galera? Isso aqui é uma negociação distributiva. Veja, uma questão grande, caso hipotético, assertiva e tal, e foi contando uma historinha. E aí você já ia se enrolando na questão. Pô, essa questão tá difícil. Ela está perguntando se, quando existe lados perdedores e ganhadores, se é uma negociação distributiva. A questão está certa, né? A questão está certa. Veja, a questão fala aqui, ó, impossibilidade de expansão de recursos. Os recursos disponíveis na negociação distributiva são variáveis ou são fixos? São fixos, né? Então, ó, é impossível expandir os recursos porque eles são fixos. Então, deverão ser distribuídos entre os demandantes, havendo perdedores e ganhadores, lógico. Lógico que sim. Lembra que eu falei que quando o recurso é fixo, né, se uma pessoa quer ganhar mais, a outra vai ter que perder. A outra vai ter que tirar de um para dar para o outro mais recurso. Beleza? Então está certa quando ele fala isso. Possibilidade de expansão de recursos, haverá lados perdedores e ganhadores. É uma negociação distributiva. Beleza? Galera, só um parênteses aqui. Isso tem a ver também com o ótimo de Pareto, que está dentro do seu edital também, né? Ótimo de Pareto é quando a condição está equilibrada, e para que isso é o ótimo de Pareto, né? Condição equilibrada, e para que um lado, eu estou fazendo gesto com a mão, estou mostrando, ó. Quando a situação está equilibrada, certo? O ótimo de Pareto acontece quando a situação está equilibrada. Os dois lados estão equilibrados ali com o orçamento, por exemplo. Só que para aumentar o orçamento de um, necessariamente o orçamento do outro tem que ser diminuído. Tá? Então o ótimo de Pareto tem a ver com isso. Tá? Para você aumentar o orçamento de um, vai ter que mexer no outro, diminuir o orçamento do outro. E isso é uma negociação distributiva também. Tá? Beleza? Só um parênteses aí para a gente comentar um pouquinho sobre o ótimo de Pareto. Quarta questão então, vamos lá. Já fizemos primeira, segunda, terceira, quarta questão. Uma empresa americana de grande porte do setor de varejo, Giza S.A., que já possui unidades em diversos países, está pensando em expandir suas operações para a Índia. Para acelerar o processo de entrada no mercado desse país, ela decide comprar uma rede de varejo local, Guru S.A. Ao negociar essa compra, Giza S.A. oferece um preço inferior à avaliação de mercado apresentada pela outra empresa, Guru, né? E ameaça, caso sua proposta não seja aceita, praticar uma política de preços baixos que a Guru dificilmente conseguirá acompanhar. Esse é um exemplo de negociação distributiva. E aí, galera? Vamos lá, na historinha, um lado ganha e o outro perde? Sim, né? A Giza sai ganhando e a Guru sai perdendo, né? De qualquer forma. Porque, veja, a Giza ofereceu um valor abaixo do preço de mercado da Guru. Se a Guru vende, se a Guru aceita essa proposta, ela vai sair perdendo, né? Porque está abaixo do preço de mercado dela. Se ela não aceita, a Giza vai praticar uma política de preços baixos que a Guru vai se prejudicar, vai sair perdendo também. Então, é uma negociação distributiva, tá? Um lado está saindo ganhando, o outro está perdendo. Então, sempre analise isso, galera. Falou de
a questão falou de negociação distributiva ou integrativa, avalie a história. Se um lado está ganhando, o outro está perdendo, distributiva. Se um lado está ganhando, o outro está ganhando, integrativa, beleza? Então, quarta questão está correta também, tá? Tem um gabarito aqui do lado para vocês, tá? Tem um gabarito aqui do lado para vocês e a questão está correta. Beleza, galera? Então, ó, esse foi mais um episódio do Vai Cair no Banese, negociação distributiva e integrativa, questão de prova para você, beleza? Galera, tamo junto, rumo à aprovação. Beleza? Valeu, galera, abraço!